Mas a gente consegue imaginar que uma nação, que um país também é capaz de desaparecer, de ser riscado do mapa, entendeu? Pois o Kundera diz que a experiência que a Tchecoslováquia teve, a experiência que a invasão que Praga sofreu, é uma experiência que reforça um sentimento de vários países do leste, que é o sentimento de que eles podem desaparecer. Por quê? Porque isso já aconteceu, segundo aqui o Kundera nesse livro, com os lituanos, isso já tinha acontecido com os ucranianos. Então, assim, isso já vinha acontecendo com com vários países ali do leste. A possibilidade de que, de repente, um povo, sabe, simplesmente um ser humano morre. Mas já imaginou que uma nação morre? E o Kundera fala mais, ele fala o seguinte, a própria Europa, ela tem que ter consciência que ela pode desaparecer. Que ela pode desaparecer amanhã. Que ela pode ser esquecida amanhã. Aqui no livro ele mostra um evento em que os soldados do Pacto de Varsóvia, eles colocam nomes russos nas ruas, nas praças, em todos os lugares de Praga. Então, o que foi a morte da cidade de Praga, por assim dizer, foi a morte da sua memória. Foi a queda no esquecimento. Então, as pessoas que tinham se refugiado e agora que tinham se exilado e que agora voltam para Praga, já não se reconhecem mais. Agora a cidade tem outros nomes, a cidade tem, sabe, eles sofreram um processo de você perde a raiz, a sua raiz ela vai sendo cortada, entendeu? Só que esse tipo de movimento, ele é um movimento que explica a nossa experiência do mundo. Isso que o Kundera está dizendo, é uma experiência em que raramente você vai encontrar um norte que te oriente. Raramente você vai permanecer com as raízes, né, que te formaram, tá certo? Então, assim, essa experiência da falta de orientação, essa experiência da falta de sentido, essa experiência da leveza insustentável, ela é uma experiência de todos nós da nossa época. Não só de nós como indivíduos, mas também dos povos, das nações e até de um continente inteiro, entendeu? Até de um continente inteiro. Será que eu te respondi? Não sei. Não sei, mas assim, o que eu estou entendendo é que você está falando, que eu achei interessante, que você fala que essa insustentável leveza do ser, no caso, seria esse perigo que rondava aí a Europa de eles não existirem mais, no caso, seria isso? A leveza do ser, ela tem a ver assim com essa ideia de que não existe nada fixo, nada realmente sólido. Não existe, na verdade, assim, pontos de orientação definitivos. E aí você compreende isso bem quando o Thomas ele reflete sobre a questão do eterno retorno, né? Ele vai dizer o seguinte, que a nossa experiência é uma experiência de alguém que está fazendo o esboço de alguma coisa, certo? Só que quando você faz o esboço de alguma coisa, você imagina que você ainda vai ter a oportunidade de fazer essa outra coisa além do esboço. Só que nós não temos essa outra vida, digamos assim, né, que pode ser esboçada, que pode, né, ser preparada, revisada, corrigida. Nós não temos isso, tá certo? Nós não temos isso, nós não temos mais, né, a nossa vida não se repete como no eterno retorno. Então, assim, a nossa experiência é de viver num esboço que não é esboço de coisa alguma, entendeu? E aí você compreende isso pelo contraste que ele estabelece. Ele fala de um jornalista que estava juntando assinaturas, né, para libertar os presos políticos. E esse jornalista, ele vivia dentro de um plano metafísico diferente, um plano em que as coisas pareciam que tinham sentido, em que as coisas pareciam que tinham assim um sentido definitivo. Ele fala assim, ele usa a expressão de um quadro acabado. A experiência desse jornalista é a experiência de viver no mundo como se o mundo fosse um quadro acabado, e não um esboço.
Então, a pessoa que encara o mundo como um quadro acabado é uma pessoa que leva o mundo muito a sério, que leva o mundo com muita gravidade, certo? E o Thomas, ele é alguém que reconhece a não seriedade e a não gravidade das nossas experiências, entendeu? E o filho do Stalin, nisso, né? O filho do Stalin é também alguém que não aceita que o mundo é um esboço, que o mundo é um esquiço, que o mundo é algo de uma leveza insustentável. Ele não aceita isso, o filho do Stalin. Ele é alguém que leva as coisas tão a sério que ele é capaz de morrer por merda. Entendeu? Entendi, é porque esse trecho aqui parecia que ele estava querendo falar que talvez eu tenha entendido errado, né, no contexto, eu peguei aqui do texto, que ele acreditava na leveza insustentável, mas é o contrário, né, Stalin, o filho do Stalin, ele acreditava no peso, né? Ele não aceita viver numa leveza. Para ele é insustentável essa indiferença, essa indistinção, esse tanto faz. Para ele é angustiante, é sufocante, ele não pode viver aí, né? Mas aí olha o que é que ele está dizendo também, né? As pessoas que saíram em guerra, por coisas que, digamos assim, são coisas assim mais sem sentido ainda, são coisas mais absurdas ainda. Então as pessoas estavam dispostas a matar e a morrer por coisas ridículas, por coisas vãs, tá certo? Então, assim, o filho do Stalin, ele estava, pelo menos, respondendo a um problema que é um problema, digamos assim, humano, um problema existencial, um problema metafísico. Que problema é esse? É o problema sobre o sentido da vida. Sobre viver uma vida em que, né, ainda é possível ter alguma orientação, algum sentido. Ele não aceitava viver no mundo sem isso. Entendeu? Então, ele, embora ele viva num mundo sem sentido, mas ele é alguém que toma uma atitude diante da falta de sentido do mundo. Enquanto os outros, entendeu? Os outros, assim, nem sequer tomam atitude própria, né, a respeito desse problema. São apenas pessoas que seguem uma marcha sem sentido. Uma marcha de destruição, de morte, né? De dor, de sofrimento, de miséria, sem sentido. Sem saber o porquê, né? Seguindo somente os que os outros querem que eles sigam, né? Sem nenhum senso de propósito. Sem nenhum senso de propósito. Entendeu? Totalmente alienados. E essa questão que você falou aí da Europa, né? Do leste europeu, de que eles estavam com medo de não existir mais, eu acho que isso aí se encaixa também na insustentável leveza do ser, nesse contexto, sabe? Porque eles estavam com medo disso, né? De não virar algo, né? Que pudesse ter sentido e cair no esquecimento. Eu acredito que essa insustentável leveza do ser, ela é questionada, né? Eu, no primeiro momento, eu achei que não, eu achei que ele fosse se ater para essa questão da insustentável leveza, mas, na verdade, essa insustentável leveza é o não ser, né? A falta de consciência, é o absurdo, é o abismo, né? É o nada, sei lá, acho que é mais ou menos nesse sentido. E é o que estava acontecendo com o leste europeu, porque a Rússia estava querendo dominar, e aí a gente vai ter uma realidade em que aqueles povos não vão ter uma identidade, né? Não vão ter a sua própria forma de viver, porque vão estar sendo